Bem, pessoal, estando com tudo que foi falado no vídeo passado, guardado na mente, no coração, vamos entender o seguinte: como esse foi o conceito de Espírito Santo, inclusive na própria Bíblia, a palavra, recapitulando, a palavra Espírito Santo nada mais é do que um sinônimo para se referir ao Pai de Yeshua, ok? Então, quando Yeshua fala no versículo 31, versículo 32, na verdade, né? Se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Quando Yeshua fala isso, ele está usando o contexto que foi falado a Moisés no Monte Sinai. Inclusive, deixando claro que o pecado contra Deus é um pecado imperdoável. Vamos ver aqui alguns textos bíblicos. Primeiro, Êxodo capítulo 32, versículo 33. O Senhor, ele vai dizer a Moisés o seguinte: Moisés pede que Deus risque o nome dele do livro da vida, se ele não for com o povo. Porém o Senhor disse aqui a Moisés da seguinte maneira: então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Então o pecado imperdoável na realidade é você falar contra Deus, é blasfemar contra Deus, certo? Tem também outro texto bíblico que vai mostrar aqui. 1 Samuel capítulo 2, versículo 25. Diz assim: 1 Samuel 2,25 fala o seguinte: pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Então, a partir do momento que se peca contra Deus, o próprio Deus se encarrega de endurecer o coração dessas pessoas para que elas recebam o seu devido castigo. O interessante é que Yeshua ele fala isso, né? Mas também tem ainda um outro texto no livro de Levítico, capítulo 24, versículo 15 e 16. Olha o que aqui o texto sagrado vai nos dizer. Levítico, Vaikra 24, 15 e 16. Aos filhos de Israel falarás dizendo: qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. Aquele que blasfemar o nome do Senhor, certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Assim, o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Então, ou seja, falou contra o Senhor, blasfemou contra o Senhor, agiu contra o Senhor, a consequência disso é a morte, certo? Quando não há mais ninguém ali para fazer a sentença, o próprio Deus se encarrega de endurecer o coração da pessoa para que ela cave a sua própria cova, certo? Então, o pecado imperdoável aqui é você recusar o Espírito Santo, é você não querer servir a Deus, dizendo que não precisa, dizendo que a sua vida está melhor assim e tudo mais, ok? Isso é blasfêmia. Você dizer Deus é ruim, por exemplo. O próprio Deus vai fazer com que o coração dessa pessoa seja automaticamente endurecido, impedindo com que essa pessoa tenha novas chances de chegar a se arrepender. Ainda que alguém lhe avise do seu pecado, todavia essa pessoa não vai se arrepender. Então que Deus nos guarde de blasfemarmos do Espírito dele. O pecado não está em falar contra a terceira pessoa, está em falar contra Deus.